Deus abençoe, meus amados irmãos, na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos de volta com mais uma porção da Palavra de Deus para o nosso enlevo espiritual. Eu gostaria de ler aqui então com os irmãos na carta do apóstolo São Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versículos 22 e 23, onde ele diz assim: Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. Eu quero apenas fazer uma observação aqui, que ele não disse fruto no plural. Ele disse fruto no singular, né? Então isso subentende-se que todos esses qualificativos citados por ele faz parte do fruto. Eu entendo assim que poderia ser como um cacho de uva, né? Que é um cacho de uva com várias uvas, né? Uma meditação assim, não é? Mas enfim, vamos então guardar esses qualificativos que fazem, né, parte do fruto do Espírito. E ele diz aqui: contra estas coisas não há lei. Não é bom pensar nisso, né? Vamos supor assim que você tenha amor com uma pessoa que não merece amor. Uma pessoa desgraçada, que não é sua família, não é filho seu, não é nada seu, não é? Então essa pessoa não merece amor, mas você a ama. Então ninguém pode te prender por isso, ninguém pode te condenar por isso, não é? E se você está alegre, você tem gozo no espírito, você está alegre, ninguém pode te condenar por estar alegre. E se você está em paz, alguém poderia te dizer assim: ah, você só vive em paz? Que coisa, tantos problemas por aí toda hora e você só vive em paz? Não haveria nenhuma justificativa para a pessoa te condenar porque você vive em paz, né? Às vezes parece uma meditação assim, um pouco infantil, mas é bom pensar nisso. Longanimidade, né? Longanimidade, aquela pessoa que é longânima, pacienciosa. Benignidade, que é benigna, que é boa, bondade, fé, né? A pessoa que tem fé em Deus, alguém pode te condenar porque você tem fé? Não, ninguém pode, não é? Então é muito interessante isso. Mansidão, temperança. Então ele disse: contra estas coisas não há lei. É muito bom pensar nisso, né? Mas nós vamos aqui para a mensagem Adoção, Manifestação dos Filhos de Deus, que foi pregada pelo irmão Brana, profeta de Deus para esta era, em 18 de maio de 1960. Então vamos começar aqui olhando a partir do parágrafo 133. Ele diz assim: Deus, através da eleição de sua graça, te chamou. Deus, através da eleição de sua graça, te santificou. Deus, através da eleição de sua graça e seu poder, te batizou e te colocou nessa terra de descanso. Aqueles que têm entrado neste descanso não têm se desviado. Eles cessaram suas obras como Deus fez com as suas. Eles têm alegria indescritível e... Deixa eu parar aqui um pouco, né? Ele tem
cessado de suas obras como Deus das suas. Lá no livro de Gênesis, a Bíblia diz que Deus, depois que criou todas as coisas, em 6 dias, aí no 7º dia ele descansou, né? Ele entrou no seu descanso. E ele nunca mais voltou a fazer nenhum outro mundo que a Bíblia nos informe, né? Nada, ele não voltou a criar mais nada. Estava tudo pronto, então ele descansou. Agora, se nós formos pensar um pouquinho sobre a questão descanso, nós sabemos que descanso significa o sábado. Por isso que no 7º dia ele descansou. Então, o sábado é o descanso. Agora, no Velho Testamento, a Bíblia diz assim: lembra-te do dia do sábado para o santificar. E o dia do sábado era o 7º dia, naturalmente, né? Só que, na verdade, o 7º dia não é o sábado. Com certeza você sabe disso, não é? O 7º dia não é o sábado. O sábado é Cristo. Amém? Não é? Isto é certo? O sábado é Cristo. O 7º dia era o dia dele. Representava ele. Então, quando você foi chamado pela eleição e pela graça de Deus, e você foi santificado, e você foi batizado, com que batismo? Naturalmente, com o batismo do Espírito Santo. Você foi batizado, então você entrou no descanso e não tem se desviado. Uma certa vez, um pregador muito espiritual disse que crente não desvia. E um irmão que era meu companheiro na época, ele disse assim: eu não entendo não, como é que pode ser isso, que crente não desvia. Eu vejo tanto crente desviado, o irmão falou, não é? Mas é porque o irmão não era espiritual o suficiente para entender a colocação. Crente não desvia. Quem desvia é porque não era crente, não é? Agora, quantos crentes não se desviam? Mas eram crentes nominais. Não era o crente que entrou nesse descanso, que foi batizado com o Espírito Santo, não é? Então, ele entra no descanso, não tem se desviado. Eles cessaram suas obras como Deus fez com as suas. Ele tem alegria indescritível e fé, né? Alegria indescritível. Ele tem amabilidade, longanimidade. É que a página pulou um pouco para frente aqui, mas eu voltei aqui. Alegria indescritível, cheios de glória. A árvore da vida está florescendo neles. Isso não é tremendo? Só um profeta de Deus para dizer isso para a gente, né? A árvore da vida está florescendo neles. Uma certa vez, eu era companheiro de um certo irmão, isso faz muitos anos, né? Uns 40 anos quase. Eu fiz uma pergunta para ele, né? Eu disse assim: irmão, a árvore da vida de Apocalipse é a mesma árvore da vida do Jardim do Éden? E ele era engraçado, ele saía pela tangente quando ele não sabia explicar, né? Se a árvore da vida do Jardim do Éden era a mesma árvore da vida de Apocalipse. Agora, hoje você sabe, a árvore da vida é uma só, não é? A árvore da vida é Cristo. Aquela árvore que estava lá no Jardim do Éden, eu vou falar assim rapidamente, não vou explicar, pode ser que alguém fique confuso até. Mas aquela árvore da vida que estava lá no Jardim do Éden, da qual foi proibido que Adão e Eva comessem depois do pecado, porque antes do pecado,
havia uma proibição que eles não comessem a árvore da ciência do bem e do mal, né? Antes do pecado. Mas depois que o pecado entrou no mundo, aí eles foram proibidos de comer da árvore da vida. Você sabia disso, não sabia? Porque Deus colocou lá 2 querubins com a espada fora da bainha, na entrada do caminho que ia para a árvore da vida. Lembra disto? Né? 2 querubins com a espada desembainhada, segurando, cercando o caminho da árvore da vida, que era para Adão não ir lá comer, nem Eva, e nem os outros que viessem. Mas e agora? Como é que faz então, né? É porque é o seguinte, se eles comessem agora da árvore da vida naquela condição, eles viveriam eternamente perdidos. Eles viveriam eternamente perdidos. Agora tinha que haver uma redenção primeiro, não é? Então, por isso que... Bom, vamos fazer um quadro. E se eu tentasse passar lá, entre os 2 querubins, para ter acesso à árvore da vida, o que aconteceria comigo? Eu morreria pela espada dos anjos, dos querubins. Você morreria pela espada dos querubins, não é? Então, olha só que coisa interessante. E o Senhor Jesus Cristo disse assim, que se nós não nascermos de novo, nós não poderemos nem sequer ver o reino de Deus, o reino do céu. Ele disse para Nicodemos isso, né? Se você não nascer de novo, você não pode nem ver o reino do céu. Então, ele disse assim, mas como é que eu faço então? Eu vou entrar no ventre da minha mãe e nascer outra vez? Eu falei, não é assim. Agora, para nascer de novo, você tem que morrer. Não é isso? O crente, para nascer de novo, precisa morrer o velho homem, a natureza velha. Então você vai olhar lá no Jardim do Éden e vai ver os 2 querubins com as 2 espadas desembainhadas. E o que é a espada? Não é a palavra? A espada não é a palavra de Deus? Então, você morre pela espada da palavra de Deus. A espada da palavra mata o velho homem, mata a natureza velha do ser humano. Aí nasce uma nova criatura. O que significa o batismo? O batismo não significa morte, sepultamento e ressurreição. O batismo na água é um símbolo de morte do velho homem, sepultamento e ressurreição. É um símbolo. É claro que o batismo não salva as pessoas, né? Às vezes a pessoa não se converteu, ela vai lá e se batiza e ela desce um pecador seco e levanta um pecador molhado. Ela não foi salva pelo batismo, mas quando ela se converte, quando ela morre para o mundo, aí ela tem que ser sepultada. Então vai ser sepultada pelo batismo, que é um símbolo, né? Mas então, voltando aqui na nossa base, senão a gente perde o fio da meada, né? E os minutos vão passando rapidamente. Então, os querubins ficaram lá e proibiram a entrada do caminho da árvore da vida, para que eles não comessem daquela maneira, naquelas condições, e vivessem eternamente perdidos. Mas depois veio a salvação, veio a redenção. O Cordeiro de Deus morreu literalmente. O Senhor Jesus Cristo foi morto na cruz do Calvário, derramou sangue e Ele é a árvore da vida. Então Ele deu a sua vida por mim e por você. Agora sim, agora você pode comer da árvore da vida. E o que é que Ele disse? Jesus disse, não é? Quem de mim se alimenta, viverá para sempre. Agora você está se alimentando da carne do Filho do Homem, que é a palavra. Ele disse isto: a minha carne é verdadeiramente comida e o meu sangue é verdadeiramente bebida. Não estou falando nada que não seja escriturístico. É só refrescar a memória
e se lembrar disso, não é? Mas olha só que eu já sei que a gente não vai poder ir muito para frente mais, não é? Então, esses que entraram no descanso por causa da eleição e por causa da glória, a árvore da vida está florescendo neles. A vida de Cristo está florescendo neles. Aleluia! Glória a Deus, não é? Está florescendo neles. Eles têm longanimidade, amabilidade, bondade, fé, produzida por paciência, fé, mansidão, benignidade e tudo mais. A árvore da vida está florescendo neles, porque sua esperança está ancorada em Cristo Jesus, a testemunha do Espírito testificando com sinais e maravilhas, seguindo os crentes. Estes sinais seguirão aqueles que creem. Enquanto eles vão, eles curam os enfermos, eles expulsam demônios, eles falam em línguas, eles têm visões, eles andam com Deus e falam com Deus. Nenhum demônio pode movê-los. Eles estão firmes, olhando para a vida eterna, esquecendo-se das coisas que passaram. Eles vão em direção à marca da suprema vocação em Cristo Jesus. Aí está você. Aí está você. Esta é a igreja. Pronto. Lemos o parágrafo 134 e já vamos ter que parar, né? Que Deus nos abençoe, nos guarde com essa porção da palavra, mas se o Senhor permitir, nós poderemos continuar aqui extraindo mais algum néctar dessas palavras tão maravilhosas ditas pelo profeta de Deus. Aleluia! Bom, nós queremos deixar aqui os endereços dos nossos locais de cultos, não é? No Parque Shalom, na cidade de Campinas, ali próximo à antiga Sadia, nós estamos na rua Geraldo Gonçalves Dias, número 130. Os nossos cultos ali normalmente acontecem às quintas-feiras às 7h30 da noite e aos domingos às 8h30 da manhã. Isso é quando nós estamos tendo culto normalmente ali, não é? Na verdade, nas quintas-feiras, 7 horas, o tabernáculo já está aberto. Em Santa Bárbara do Oeste, o nosso tabernáculo está na Rua Romênia, número 212, no Jardim Europa. E os cultos aqui em Santa Bárbara acontecem todas as segundas-feiras, é culto de oração com início às 8 horas da noite. Às quartas-feiras é culto de pregação com início às 7h30 da noite. E aos domingos, culto de pregação também, de adoração, de louvor, com início às 6h30 da noite ou da tarde, não é? E você é nosso convidado para estar conosco em uma dessas reuniões. Por enquanto, nós estamos com as nossas reuniões alteradas por motivo das ordens legais, não é? Mas logo nós voltaremos, se Deus quiser. Fiquem todos na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo. E se Ele permitir, nós voltaremos com mais uma porção desta mensagem maravilhosa que é a palavra de Deus para nós. Amém.